Sejam bem-vindos à nossa aula sobre metodologias de análise de riscos. O primeiro passo é entender que existem métodos de avaliação de riscos, e basicamente existem dois, que são as avaliações quantitativas e as avaliações qualitativas. Independente do método que formos escolher, precisamos entender que existem métodos que vão se adequar à nossa necessidade e outros não, assim como alguns vão ter algumas vantagens e outras nem tanto. Então, para escolher o melhor método, precisamos entender que não existe o método certo, existe o método que atende às nossas necessidades. Por isso, ao escolher um dos métodos, a gente precisa entender o que vamos avaliar, qual é a natureza daquilo que precisamos avaliar, qual é a complexidade daquilo que precisamos avaliar e qual é a precisão que vamos precisar em cima daquela avaliação. Assim, conseguiremos escolher entre um e outro. Então, vamos entender o que é um método qualitativo. Ele é um método, então, que vai ser aplicado fazendo uso de julgamentos subjetivos. Então, com base na nossa percepção, com base na nossa experiência e expertise na situação observada, a gente vai escolher a melhor categorização, podendo ser, por exemplo, baixo, médio ou alto. Ou seja, a partir daquela situação, nós vamos buscar então, através de uma análise crítica, tentar categorizar o risco dentro da nossa avaliação. Já o método quantitativo, ele já usa de dados numéricos, ou seja, para determinar o nível de risco, vamos usar de valores mensuráveis. E esses valores mensuráveis, na sua maioria, vão ser apoiados ao que está escrito em normas, o que está escrito em regulamentos, ou seja, vamos utilizar, por exemplo, o exemplo da NR15 nos seus anexos. Lá está definido dentro de cada tipo de risco o seu nível de exposição aceitável. Então, através dessa interpretação normativa, a gente faz medições e aplica então o método quantitativo para definir se aquilo é mais ou menos, se aquilo apresenta mais ou menos riscos. Dentro das metodologias então de identificação de riscos, uma delas é a inspeção de segurança, que é utilizada aí no dia a dia da rotina do técnico de segurança. Ela é uma inspeção habitualmente aplicado de forma diária em um ambiente de trabalho que tem o objetivo de identificar potenciais riscos ou situações que possam resultar em acidentes ou problemas da saúde. Então essas inspeções elas podem ser feitas periodicamente e incluem análises em máquinas, por exemplo, inclui análises na infraestrutura, em condições específicas do ambiente, em práticas de trabalho do dia a dia. Vou dar um exemplo. Então, exemplo prático. Durante uma inspeção em uma fábrica, um técnico de segurança observa uma máquina de corte que está com suas proteções desativadas, representando um risco de amputação. A medida imediata seria reinstalar as proteções e verificar se todos os operadores receberam o treinamento. Então, nesse caso aqui, temos um exemplo que a inspeção de segurança nos faz identificar uma anomalia, nos faz de prontidão identificar a melhor recomendação de segurança e nos gera aqui ainda tarefas adicionais àquele item observado. No quesito aqui, então, treinamento, porque vamos supor que se fosse um funcionário que tivesse desativado a proteção, possivelmente ele não tenha recebido o treinamento para ele entender a devida importância da necessidade daquela proteção. Se no caso aqui fosse uma peça, por exemplo, que tivesse uma geometria que batesse na proteção
e ele fosse entender que fosse necessário desativar, ele também precisa entender que ele não precisa se colocar em risco quando acontecer isso. Havendo uma situação anormal para ele, ele precisa levantar a mão, mas não se colocar em situações de risco e assumir aqui, por exemplo, desligar uma proteção justificando o atendimento à produção. Então, temos aqui um exemplo clássico em uma situação de rotina em uma indústria. Outra metodologia é o uso de checklists. Exercitamos em aula, vimos que existem aplicabilidades para diversas áreas e que um checklist pode ser contemplado diversos itens. Então, o checklist nada mais é do que uma verificação padronizada e nos ajuda a garantir que todos os possíveis riscos sejam considerados e avaliados. Então, ele vai nos ajudar facilitando na identificação dos riscos e vai nos ajudar assegurando que nenhum detalhe importante seja negligenciado. Então, vamos pensar num cipeiro que trabalha, por exemplo, no setor de solda, que agora ele recebe um calendário de auditoria mensal e que mês a mês ele vai precisar aplicar um checklist. Ou melhor, que ele vai precisar fazer uma inspeção de segurança. Imagina se ele não tivesse um checklist. Ele poderia deixar passar despercebido algum item. Agora, havendo checklist, ele sabe que independente do setor que ele vai passar, ele tem que levar em consideração alguns aspectos importantes dentro de algumas categorias. Por exemplo, vou observar situações sobre o material de combate a incêndio, vou verificar as condições do uso do EPI, vou verificar as condições de manutenção dos equipamentos. Então, o checklist nos ajuda a isso, a fazer essa verificação de forma padronizada, garantindo que todos que venham aplicar não esqueçam de nenhum item importante. Então, como exemplo prático, em um hospital, um checklist pode ser usado para avaliar a existência de riscos biológicos em áreas de manipulação de resíduos hospitalares, verificando se os profissionais utilizam corretamente equipamentos de proteção individual. Trago aqui como exemplo um checklist de aplicação em áreas então hospitalares. Como é de boa prática, os checklists eles têm nessa parte superior um espaço para colocar o logo da empresa, um título claro daquilo que vai ser verificado, um cabeçalho contemplando informações preliminares do ambiente em questão e quem vai aplicar o checklist, se existe uma relevância a nível de referência técnica, a descrição da atividade, e aí eu trouxe esse modelo porque exemplifica e facilita bastante quem for utilizar, porque ele já traz o levantamento dos principais riscos identificados naquele ambiente, pelos tipos de riscos, os tipos que já revisitamos em aula, risco físico, químico, biológico e de acidente, os seus geradores, então sua fonte geradora, a consequência, então se caso vinha acontecer esse risco identificado em alguma magnitude, qual é a possível consequência em relação àquele risco identificado e o mais importante, para todo risco ter uma medida de controle e uma recomendação de segurança. Então nesse caso aqui também fica fácil de avaliar a conformidade. Existe um perigo, ou melhor, existe um risco, existe o que fazer para neutralizar ou tornar aquele ambiente em condições de trabalho seguro e saudável dentro dos padrões que se espera se ter. E aí, entramos aqui nos itens propriamente ditos. Então, não existe uma regra de número mínimo e máximo de itens a ser avaliados. Um modelo parecido com o que a gente apresentou que vocês apresentaram em aula, a nível de critério, então aqui C conforme, NC não conforme, NA não aplicado. Gosto muito desse tipo de checklist porque a gente consegue deixar a nossa observação, porque naquele momento aquele item se considerou como conforme ou como não conforme, ou porque ele não se aplica, então facilita bastante.
a outra parte dele, então leva em consideração o que nós na função de técnico de segurança precisamos fazer, que é definir o EPI de acordo com o risco que aquele colaborador está exposto, garantir que ele seja fornecido pela empresa, que ele seja utilizado dentro daquilo que está descrito como boas práticas na NR6, que ele receba o treinamento adequado. Então, também se há aqui um cheque dos EPIs que se deve se utilizar para realizar aquela atividade nessa função ou nesse ambiente. E aí, se tratando de um ambiente hospitalar, se leva em consideração que o item resíduos a ser avaliado da mesma forma, analisando a conformidade ou a não conformidade. Por fim, então, uma assinatura de quem aplicou e de quem participou da entrevista ou que vai precisar, então, se comprometer com o plano de ação se algo não estiver em conformidade. Aqui busquei trazer outros modelos também para demonstrar então que o checklist ele vai ser construído de acordo com aquela necessidade de cada um de vocês na sua vivência aí profissional, nas empresas que vocês estão trabalhando ou venham a trabalhar. Então, novamente, boa prática ter um título definindo o que é o checklist, um logo, número de revisão, muitas vezes, quem elaborou. E aí aqui é um checklist um pouco diferente, que é basicamente um diário de bordo do técnico de segurança. Ele vai passando por itens, que é o dia a dia dele, então inspeções de segurança que precisam ser realizadas, quando vai ser feito, questão dos diálogos de segurança, questão de orientações em relação a treinamentos, não conformidades que foram identificadas na sua inspeção a campo. Aí, a nível de acompanhamento, se foi ou não identificado ou necessário fazer alguma liberação de alguma atividade específica, se foi registrado ou não um evento naquele dia a nível de acidente com ou sem afastamento. Então, um checklist que vai orientando aí o dia a dia do técnico de segurança e também é uma forma de aplicação. Aqui já temos outro modelo bem específico, trouxe esse modelo mais para exemplificar a importância de, quando possível, ter instruções do uso ou que se espera na aplicação desse checklist, e quando há necessidade de fazer uma avaliação por turnos, vocês levarem em consideração, levarem em mente que precisa definir os critérios. O critério da aplicação por turnos vai ser antes do turno, vai ser após a retomada de uma refeição. Então, se parou para almoçar, preciso preencher o checklist para startar a atividade. Parei para jantar, preciso startar a atividade, mas antes preciso aplicar o checklist. Ou vai ser feito no final do turno para entregar em condições de uso para o turno seguinte e para o colega seguinte. Então, quando se tiver mais de turnos, defina um critério. E por fim, um modelo que demonstra um item específico, falando aqui de linha de vida. Trouxe esse modelo mais para mostrar que existe um sequencial mais estruturado a nível metódico, digamos assim, onde levou em consideração os critérios desde a projeção dele até a usabilidade. Então, levou em consideração, será que esse equipamento aqui em questão, ele foi feito por um profissional habilitado? Esse profissional habilitado, ele fez seguindo os critérios de memorial de cálculo e descritivo técnico que precisa ter? Será que esse checklist aqui, ele foi contemplado que precisa passar por um plano de manutenção, esse plano de manutenção está em dia? Então ele começa a levar todos os critérios de projeto e vai passando pelos critérios estruturais, propriamente ditos, os itens de segurança, aí após as condições
de instalação e o ambiente em que está inserido essa linha de vida. E aí, aqui, em quem vai executar trabalhos e que vai precisar essa linha de vida. Ele está treinado, ele tem informação suficiente para utilizar aquilo dentro do que a norma pede ou dentro dos critérios que o técnico de segurança considera como atividade segura. Então, o checklist já aqui traz um outro formato de aplicação. Nesse exemplo, para exemplificar, nesse slide, melhor dizendo, trouxe 3 exemplos para exemplificar então o que vimos até agora a nível de aplicação de métodos de inspeção, seja por observação, seja por uso de checklists. Então, exemplo 1. Em uma fábrica que lida com produtos químicos, um técnico de segurança realiza inspeções periódicas com checklist para verificar o armazenamento correto de substâncias inflamáveis. Durante uma dessas verificações, é detectado que alguns produtos estavam sendo armazenados próximos à fonte de calor, representando um risco de incêndio. Como medida imediata, o técnico de segurança recomenda a reorganização do estoque e a instalação de sinalização de segurança adequada. Ou seja, o checklist, nesse caso, auxiliou a ver uma situação de risco e, de forma proativa, já definir uma solução imediata para mitigar o risco. Então, isso é uma situação clássica que pode acontecer no dia a dia de vocês. Vamos supor que nesse caso aqui, o departamento de compras fez uma compra de um lote maior do que o normal, por aproveitar, por exemplo, questões de redução de custo com frete, e o material precisou ficar exposto parte num ambiente externo, onde então se tinha contato com o sol. O material então estava descoberto. Se trata então de um aspecto aqui de risco relevante pela característica do material. Então o checklist também ajuda nesses itens aí, a verificar se existe condições fora do padrão em um ambiente de trabalho. Item 2. Em um ambiente de escritório, uma análise ergonômica revela que muitos funcionários sofrem de dores nas costas devido ao uso de cadeiras inadequadas e a má postura. Como solução, a empresa investe na compra de cadeiras ergonômicas e promove um programa de treinamento sobre posturas corretas no ambiente de trabalho. Então sabemos que muitas vezes não vai ser de conhecimento de todos que existe uma norma que precisa seguir critérios ou estabelecer situações internas para que se tenha um ambiente seguro, e aí também vai acontecer situações como essas, onde o checklist ou as observações vão nos ajudar a detalhar que existe uma não conformidade, uma anomalia em relação a um tema. Então, nesse caso aqui, é um exemplo. Por algum motivo, a cadeira já não foi comprada dentro dos critérios ergonômicos, talvez por questões econômicas na época ou por falta de conhecimento específico na norma, e o técnico de segurança vem para contribuir nessas questões através das suas inspeções. E por fim, então, exemplo 3, durante uma entrevista com enfermeiros em um hospital, é relatado que os recipientes de descarte de materiais perfuro-cortantes estão sendo frequentemente deixados abertos. Isso representa um risco biológico, pois pode resultar em perfurações acidentais. A administração do hospital implementa de imediato a troca dos recipientes por modelos com fechamento automático. Então, da mesma forma, muitas vezes é um ciclo de melhoria contínua. A gente identifica uma solução, um problema, tem uma solução, mas o checklist serve para isso. Existe um padrão, o padrão está sendo seguido, agora o padrão também pode ser melhorado. Então, melhoria contínua sempre. Então, nesse caso, através das entrevistas, se verificou um potencial risco e já se fez o popular ver e agir e buscou aqui uma solução imediata para o problema, para que aquilo também não fique mais na dependência de uma inspeção rotineira de alguém para evitar então um acidente. Uma boa prática bacana nesse
nesse caso.